Olá, tudo bem? Fala, Senhor, é aqui através deste livro maravilhoso que Deus nos fala ao coração. Estamos aqui para uma nova semana, uma nova série. Tema de suma importância para os dias em que nós estamos vivendo: restauração do lar, reestruturação da família. E eu quero convidar você para mergulharmos esta semana na experiência maravilhosa do lar. Bom, eu estou aqui com o Primeiro Deus. Essa é uma camisa dos 10 dias de oração de alguns anos atrás e eu não abro mão, porque eu preciso entender, como sacerdote do lar, que a minha família, que a minha casa precisa ter Deus no centro, no comando, porque é Ele que tem o poder para restaurar, para renovar, para fortalecer os laços da família. Então vamos para o primeiro tema: guiado pelo Senhor. Gênesis, capítulo 1. Quem instituiu o lar? Quem tomou a dianteira para a formação do lar? Partindo deste ponto, nós podemos começar esta semana e esta série bem seguros ao tratarmos do assunto da família, do lar. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Então vem Deus agora e põe a sua mão. Deus coloca a sua mão de poder para agora então formar o lar, ok? Eu quero lhe convidar a entender: o seu lar existe por causa de Deus. A sua família é uma família que pode e que tem recebido a bênção do Senhor, porque Ele instituiu o lar. Então tem tudo para dar certo, para ser um lar abençoado. Capítulo 12, o versículo 1, Deus toma uma iniciativa e chama agora um homem por nome Abraão, ou Abrão, que depois passa a ser Abraão. E Deus fala para ele: disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu quero te ter, Abraão. E diz no verso 2: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei. E no final do verso: sê tu uma bênção. Deus queria agora que Abraão, como um homem, fosse uma bênção. O texto não diz que ele ia deixar a sua esposa, a sua casa, os seus servos. Ele iria levar com ele e eles seriam uma bênção. Abraão, um sacerdote, para ser uma bênção com a sua família para as outras famílias. Agora Abraão toma responsabilidade e Deus declara o que ele deveria fazer com a sua família, com a sua casa. Capítulo 18 de Gênesis e o versículo 18, a Bíblia diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações, todas as famílias. Através da família de Abraão, as outras famílias seriam abençoadas. Deus iria estender a bênção do lar da casa de Abraão para as outras famílias. Mas ele deveria, como sacerdote, ter a responsabilidade de fazer algo para que a sua família fosse uma bênção para as outras famílias. Vamos ver? Está no verso 19: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, sua esposa e seus filhos. Como que ele deveria ordenar a sua casa, ordenar o seu lar? O texto bíblico diz assim: a fim de que guardem o caminho do Senhor.
Olha que coisa interessante. Jesus ele chegou em um momento e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Abraão deveria aqui ensinar, ordenar a sua casa para que guardem o caminho do Senhor, a vontade do Senhor, para que eles sigam no caminho que é Jesus. E diz mais, e eles pratiquem a justiça e o juízo. É muito interessante esse texto, eu não estou aqui afirmando que a aplicação 100% seja isso, mas só entendemos uma coisa. Jesus é a verdade e a palavra é a verdade. E o caminho que nós devemos seguir e ensinar a nossa casa é o caminho da palavra, é o caminho da verdade, é o caminho do Senhor Jesus. E agora vem e fala justiça. Em um outro texto em João, Jesus diz que o Espírito Santo viria e ele iria convencer da justiça e do juízo. A justiça de Cristo, o nosso mediador, o nosso intercessor. Então, no lar de Abraão, eles precisavam entender que eles deveriam ser ordenados e deveriam guardar a justiça, uma vida de integridade, uma vida de santidade, uma vida com um caráter semelhante ao caráter de Cristo. E nós sabemos que o juízo, olha que coisa interessante, a visão e o foco, que Deus é o nosso juiz. Mas Abraão, o foco aqui hoje, nesse primeiro tema, é que o Senhor quer guiar o lar. E é através do sacerdote, do líder do lar, do pai, do esposo, é que Deus conduz o lar. Vamos orar? Senhor bom Deus, te entregamos o coração. Guia o nosso lar, guia a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Uma mensagem importante para os dias em que nós vivemos. Você não pode ficar sem compartilhar. O mundo precisa saber. Grande abraço.